Shabbat Shalom a todos, aqui quem vos fala é teu servo em Cristo, Marcelo Costa. Estamos começando mais um respingo de Techuvá. Hoje eu trago uma porção da paraxá dessa semana, que se chama Rucat, a parte onde se passa a história da serpente de bronze, né? Está no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo da Acaba, para dar volta ao redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos esfatiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como uma brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados dentre os povos de Israel, dentro do povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra o Senhor e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas, olhava para a figura de serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Baruch Hashem. Então, meus queridos amados irmãos, a história da serpente de bronze é uma das histórias mais ilustrativas e expressivas da nossa Torá. Mesmo quando vista em contraste com o contexto maravilhoso e vibrante da palavra de Deus, esta incrível história ainda se destaca. Então, o início da história é muito tradicional. Já estamos acostumados e mesmo cansados das intermináveis rebeliões do povo de Israel no deserto. Mesmo que os israelitas estivessem chegando próximo da terra, a jornada estivesse quase acabada, mais uma vez, como tantas antes, e apenas nessa porção dessa semana, nós vemos duas vezes a rebelião do povo, a reclamação, a murmuração. E eles falaram contra Deus e contra Moisés, e disseram: por que nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Veja quantas das vezes eles reclamaram, dizendo: por que tirou do Egito? Vendo a glória do Senhor, vendo a glória de Adonai, vendo a glória do Eterno. E mesmo assim, o povo murmurava e dizendo: não há pão, não há água, porque Miriam já tinha morrido e Arão também tinha falecido. E ele diz: detestamos esta comida miserável. Quantas das pessoas estão desprezando aquilo que Deus tem feito, Deus tem provido, e as pessoas estão jogando fora, dizendo que coisas miseráveis, porque estão desprezando, menosprezando as coisas pequenas que Deus tem feito. Para fazer coisas grandes, nós temos que enxergar as coisas pequenas, maravilhas da grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que agradecer, Baruch Hashem, todas as vezes, todos os dias, o ar que respiramos, o fôlego que temos todos os dias. Se você tem fôlego de vida, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja sangrando, doendo, isso é a matéria-prima para Deus realizar o milagre na sua vida. Tem que agradecer. Então, em resposta, o Senhor, Deus enviou cobras venenosas entre as pessoas, que muitos morreram, e as suas mordidas era tão queimava como fosse brasas vivas, e as
pessoas foram até Moisés, se queixaram, disseram, ou seja, eles fizeram techuvá, reclamaram, se arrependeram daquilo que tinha falado. Então chegaram até Moisés e disse: nós pecamos falamos contra Adonai e contra você, Moisés. Ore para o Senhor, tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, ou seja, ele intercedeu pelo povo. Preste muito atenção a estas palavras. Ore para o Senhor, que tire de nós as cobras. Era o seu pedido e o seu desejo. Ou seja, por mais que eles tenham se arrependido, eles estavam querendo que o Senhor tirasse as cobras. Era o seu desejo. Eu diria que um desejo bastante natural e compreensível, de que o Senhor o salvaria das cobras. E o Senhor o salvou das cobras, mas a sua salvação veio de forma completamente inusitável. E Deus, ele trabalha de forma inusitável nas nossas vidas. Você não esperaria que ele simplesmente tirasse as cobras. Se ele perdoasse as pessoas de qualquer maneira, decidisse salvá-las, então, em vez disso, ele dá a Moisés uma ordem extremamente estranha: faça uma serpente abrasadora e coloque sobre uma haste. E será que todos os que foram mordidos, quando orarem, viverão? Então Moisés fez uma serpente de bronze e colocou em uma haste, em um poste. A Torá é como uma radiografia espiritual. O que é invisível no nível da superfície aqui se torna visível. Com nossas mentes racionais, podemos nos perguntar: por quê? Porque todos esses estranhos preparativos? Por que uma serpente abrasadora e colocada num poste? Porque todo este trabalho em bronze, em vez de apenas tirar as cobras dos caminhos, em vez de apenas retirar as serpentes e curar aqueles enfermos? No entanto, esta história nos mostra da maneira mais ilustrativa possível um dos princípios básicos da vida espiritual. O povo de Israel, depois de pecar, encontra-se numa nova e alterada realidade. Uma realidade em que todos são mordidos e todo mundo precisa ser salvo. Aqui está a lição: quando pecamos, quando escolhemos mudar para Deus, nossa escolha sempre tem consequências muito reais e inevitáveis. Nosso pecado tem consequências reais e inevitáveis. Isso é fato. Ele muda e distorce a realidade, tanto dentro como fora de nós, e muitas das vezes ambas. Embora essas mudanças nem sempre sejam tão visíveis quanto a nossa história da Torá, mais tarde, quando as consequências do nosso pecado inevitavelmente começam a morder-nos, então começamos a gritar, a clamar ao Senhor, implorando-lhe para que nos salve e para tirar as cobras, tirar as consequências, tirar o pecado. No entanto, mesmo o próprio Deus, ele não restaura as coisas como através das nossas escolhas pecaminosas nunca tivesse acontecido. Mesmo ele próprio simplesmente não afasta o nosso pecado e o mal que causou. Se lêssemos esse texto em hebraico, ficaríamos maravilhados com a abundância dos sons silenciados e sibilantes aqui: Nachar, uma mordida, Nehash, serpente, Nehosh, bronze, como se realmente o símbolo das cobras enchesse esses versos. Não é casual que existam cobras nesta história. O primeiro pecado entrou no mundo através do que? Da cobra, a serpente. E o que mais senão o pecado, rastejando, sibilando e mordendo.
É assim na nossa vida, representado por estas cobras em nossa porção da Torá. Sim, não basta apenas tirar as cobras, o veneno já está agindo e, portanto, Deus teve que produzir um remédio para que todos os que foram mordidos vivessem. Qual é esse remédio? Estamos nos aproximando da parte mais surpreendente da história. A fim de curar mordidas reais de cobras, você esperaria um remédio completamente prático. Então, alguns remédios, tratamento, ações, em vez disso, os filhos de Israel são simplesmente instruídos a olhar para a serpente de bronze, apenas olhar para viver. Eles não precisavam se aproximar, tocar ou fazer qualquer coisa com isso. Eles apenas tiveram que olhar para ela. E assim era, se uma serpente mordia alguém, quando ele olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Posso imaginar que alguns deles duvidaram, até resmungaram. O que pode acontecer se eu apenas olhar para essa serpente? Mas este é exatamente o ponto dessa história. Não importa se o seu remédio cumpre nossas expectativas. Você se lembra de Naamã, com um comandante do exército sírio, que era um leproso. Ele foi a Eliseu para ser curado, mas ficou furioso e quase foi embora depois que Eliseu não cumpriu suas expectativas. Muitas das pessoas chegam até Deus e ficam furiosos porque Deus dá respostas não conforme as suas expectativas, mas Ele dá de formas inusitáveis sobre as nossas vidas. Então, ele disse, mas eu pensei. Quantas das pessoas pensam? Quantas das vezes as pessoas querem que Deus faça da mesma forma, da forma que a pessoa está pensando? Não, Deus age de forma inexplicável. E quase perdeu a sua própria cura, só porque achava que deveria ser executada de maneira diferente. E quão frequentemente as pessoas perdem algo de Deus que está fazendo, só porque pensam que deveria ser feito de forma diferente. Mas eu pensei, lá no deserto, Deus ofereceu sua cura a todos. Por mais estranho e imprevisível que possa ter parecido para eles, era a única maneira de sobreviver, de ser salvo. Aqueles que escolheram olhar a serpente de bronze viveram, e todos os outros morreram. Provavelmente nenhum deles entendeu. Suponho que o próprio Moisés ficou intrigado e não conseguiu entender por que ele precisava fazer isso. Mas a fé é exatamente isso: obedecer ao Senhor, mesmo quando não entendemos. Como as gerações posteriores compreenderam esta figura, precisamos lembrar que no tempo de Yeshua havia muitos judaísmos, cada um oferecendo sua própria interpretação da Torá. Uma possível interpretação do simbolismo da serpente de bronze é encontrada na Brit Hadash, nas palavras do próprio Yeshua. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. E aqui tenho uma boa notícia para vocês, meus queridos e amados irmãos. Aqui estamos trabalhando para que o próprio povo possa enxergar e olhar para Yeshua. Não olhar para as consequências dos seus pecados, não olhar para a vida que está vivendo, mas sim olhar para Cristo, olhar para Yeshua. Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso alívio, Ele é a nossa salvação. Não espere coisas inexplicáveis. Não espere por expectativas que você pensou, que você achou. Olhe para Yeshua. Deus, Ele trabalha de formas inevitáveis, inexplicáveis aos nossos olhos. Somente através da fé que possamos alcançar em Yeshua a nossa redenção e a nossa salvação. Pois eu volto a dizer, Deus é poderoso, Deus é magnífico,
é longânimo e é bondoso, para que você possa se arrepender e voltar para Ele, e Ele estará de braços abertos para te socorrer, para te salvar. Lembra que Davi disse: da onde virá o meu socorro, se não do alto de cima? Deus está sempre de perto, olhando, velando pela sua vida e atento à sua oração. Volte para o Eterno, se arrependa, faça techuvá, faça a restauração das raízes da fé na sua vida e na sua casa. E em nome de Yeshua, Deus poderoso possa abençoar a sua vida grandiosamente e poderosamente. Amém. Até o próximo.